Então, vamos lá. Antes mesmo de falarmos em documentos digitais, né, a doutrina já dava um documento mais amplo. Ou seja, o documento era qualquer suporte físico, não precisava ser só papel, cartácio, qualquer suporte físico que registre, né, algum acontecimento relevante. Pode ser uma fotografia, pode ser um filme, né? Quem nunca viu lá o filme do Kennedy, quando ele toma um tiro na cabeça, que ele está lá, né, no desfile, lá em carro aberto, e daqui, um documento. Registra o momento que ele foi assassinado. Né? Quem nunca viu qualquer fotografia? Toda fotografia representa um determinado fato. Antigamente, né, aí talvez com menor veracidade sobre o seu conteúdo, os quadros representavam grandes fatos históricos, grandes acontecimentos. Acho que se perguntarem para qualquer um de nós aqui qual que é a imagem que nós temos na cabeça do registro da independência do Brasil, é aquele quadro lá do Pedro Américo, Dom Pedro, num cavalo, todo bonitão, com a roupa dele lá. Os historiadores dizem, era uma tropa de mula vagabunda, todo mundo cansado lá, Dom Pedro estava com a roupa de viagem, toda suja, quando recebe a carta e faz lá a proclamação da independência. No quadro ele está lá todo bonitão, vestido, penteada, igual atriz de filme, né? Ela acorda já maquiada, penteada, belíssima, está lá o Dom Pedro. Era um registro, nesse caso talvez não tão fiel em seu conteúdo quanto uma fotografia, era um registro dessa situação. Então, qualquer suporte que registre algo relevante é um documento. E agora, né, nós passamos a ter o problema dos documentos eletrônicos, ou dos documentos digitais. Né? E aí que eu procurei mostrar no meu texto para vocês que esses documentos têm certas peculiaridades. Né? Primeiro, eles não são escritos em linguagem natural. Né? Segundo, eles são documentos que são facilmente alteráveis. Claro, não é que eu mudei a palavra lá no meu arquivo do Word, aquilo é o que eu estou vendo. Mas quando eu abro um arquivo e altero, a gente põe lá nas propriedades, você vai ver lá, última modificação, tanto do tanto. Então, além do conteúdo eletrônico, eu tenho também metadados que me permitem verificar quem alterou, quando alterou. Né? Então, é preciso que eu tenha um cuidado especial com esse tipo de documento. Pois não, Clarissa? Me ocorre que a gente tem uma passagem do momento em que o documento era sempre algo extremamente solene, né, e que só registrava aqueles fatos, ou como instrumento, ou mesmo fatos importantes, uma carta de amor, teria que ser algo solene, né, algo burocrático mesmo, no sentido nosso do termo. E hoje, ele é aquilo que a Marcela colocou na citação do Geraldo Prado, né? Ele é o cofre de todas as nossas emoções. Você pega os dados de um celular, tem tudo, e tudo aquilo da vida cotidiana corrida. Mesmo quem quer cometer um crime, vai cometer um crime com alguém que está lá no Amapá. Quer dizer, que meio de comunicação ele tem esse, então ele corre o risco disso ficar registrado. Então são fatos da vida mesmo, então muda muito a dinâmica. Aquela disciplina que a gente tinha de dizer que o negativo serve para comprovar a autenticidade da foto e que a fotografia, em princípio, reflete o documento, tudo isso cai por terra, né? O documento tem aspectos técnicos também, muda completamente. Eu acho que é algo que na atualidade a gente não consegue lidar. Eu que lido com essa questão da prova em vídeo, a gente vê muito claramente, né? Uhum. Até mesmo os epistemólogos, quando eles vão se remeter a algo que é confiável, eles falam assim, a memória não é um vídeo.
Exato. Como se o vídeo refletisse a realidade, né? Ele até registra de uma maneira mais indelével, mas como se ali estivessem todos os aspectos. Então a gente se trai nesse sentido, né? De confiar, né? Sim, e veja, quer dizer, aí que eu digo, a preocupação do código, o código diz assim, a letra e a firma dos documentos particulares serão submetidas a exame pericial quando contestada a sua autenticidade. O código está pensando no quê quando ele fala na letra e na firma? Ele está pensando num pedaço de papel, né, num bilhetinho que você recebeu. Aí ele fala, ou a pessoa não assinou, né, ou ela tem lá a assinatura, e se ela não assinou, vou tentar reconhecer a letra, se ela assinou, eu vou reconhecer a firma, né? E como a Clarissa disse, antigamente os documentos registravam fatos solenes. É por isso que no processo civil houve um momento, né, em que a prova documental superou em muito a importância da prova testemunhal. Nós falamos isso em aulas passadas, né, Clarice? Por isso, inclusive, uma certa desconfiança com a prova testemunhal, né? Mesmo no âmbito civil, por exemplo, a prova da existência do dano num acidente automobilístico não pode ser feita meramente por testemunha. Por quê? Porque eu falo, poxa, se você sofreu um dano no seu carro, isso é relevante, por quê? Porque normalmente é caro, você vai registrar isso de algum meio. Você vai levar numa oficina que vai te dar um orçamento, ou hoje você vai tirar uma fotografia. Né? Eu vou vender uma casa, é um imóvel, a própria lei civil dizia você tem que fazer uma escritura. Eu vou me casar, eu tenho que ter uma certidão de casamento, meu filho nasce, tem que ter uma certidão de nascimento. Eu vou alugar um imóvel meu, eu normalmente faço um contrato escrito de locação. Eu vou emprestar uma certa importância, como eu brinquei que eu emprestei para a Laura. Eu não vou só eu, Gustavo, fazer a declaração que eu emprestei. Eu vou dizer, Laura, vamos fazer um contrato de mútuo aqui, eu assino, você assina. Então, como os atos da vida, e principalmente os atos negociais mais importantes, eram registrados documentalmente, no processo não penal, predominava a prova documental. Agora, o processo penal, e vamos até esquecer um pouco, talvez, criminalidade econômica ou financeira, porque justamente por envolver aspectos negociais tem muita prova documental, o processo penal do dia a dia, o roubo, o furto, o homicídio, a lesão corporal, o estupro, né, a violência doméstica, se prova tinha, era prova testemunhal. Porque ninguém fala, vamos assinar aqui um contrato que amanhã eu vou praticar uma lesão corporal contra você. Então, o que você tinha? Quando tinha? Era prova testemunhal. Então, no processo penal, a prova testemunhal sempre teve uma importância maior que no processo civil, porque era basicamente com ela que eu lidava. E agora a chave começa a virar. E mudam, vejam, a própria forma de você, seja do Ministério Público provar autenticidade, né, quando o trabalho é bem feito, seja da defesa se defender. Porque como a Clarissa bem disse, como a nossa vida está muito mais registrada, né, muitas vezes, vejam que o conteúdo dos fatos, né, a gente tem ele registrado e é difícil você contestar. Todo mundo deve ter visto essa semana uma cena absurda, uma mulher que estava andando de bicicleta, vocês viram isso? E passa um carro do lado e o rapaz sai quase que para fora da janela e passa a mão na mulher. A mulher até cai da bicicleta. Né? Isso foi pego por o quê? Por uma câmera de segurança que estava lá em alguma casa, em algum prédio. Antigamente, o máximo que eu podia ter, se desse sorte do ponto de vista probatório, é ter alguém que estava lá e visse a cena. Mas às vezes o carro ia embora correndo, você não conseguia anotar a placa. Agora já identificaram quem é a pessoa, qual é o carro, quem é o dono do carro, tudo. Por quê? Porque tudo está registrado. Né? Pois não, Laura? E com relação... o que você falou que crimes mais comuns deixariam menos vestígios, mas com relação a esse aumento da produção de provas documentais, então uso de celular, uso de rede social, isso não aumentaria a chance na produção de provas para esses crimes? Então, por exemplo, se a gente tem herbes para localização do celular, quando você emite um sinal, que você consegue rastrear pelas torres, isso seria uma prova documental propriamente dita? Tudo isso é prova documental, mas era esse ponto que eu ia chegar, quando eu falei que muda a natureza. Não, é ótimo você falar, né? Mostra que é isso mesmo que você...
Hoje, os processos penais vão ser cada vez mais, inclusive para os crimes tradicionais, por isso que eu dei o exemplo dessa situação aí desse crime sexual, né, que foi registrado num documento eletrônico. O vídeo provavelmente não é vídeo de fita cassete, é uma câmera, que às vezes, hoje uma câmera de segurança, o que ela faz? Talvez, dificilmente ela grava no próprio aparelho, muitas vezes grava nas nuvens, você manda nas nuvens e fica gravado lá, e quando você precisa, você acessa, né? Você falou crime, seja de corrupção, hoje uma investigação de corrupção é o fulano pagava o Beltrano em tal data, quais são as herbes, onde estavam os dois, quando eles se comunicaram, etc. Então, o que eu queria dizer? Então, o conteúdo está muito mais documentado. Então, a prova documental se avoluma, e ela se avoluma, né, com, em tese, um grau de precisão maior quanto ao fato representado. Por isso, no que passa a haver a contestação ou a preocupação maior com essa prova digital? Não com o seu conteúdo em si, mas com a autenticidade e integridade dessa prova. Esse filme é original? Ele não foi adulterado? Todo mundo acompanhou a história lá do Joesley Batista com o Temer, que o Joesley gravou a conversa dele com o Temer. Qual era a discussão? Teve adulteração? Não teve adulteração? Esse arquivo de voz tem interrupções? Tiveram não sei quantas interrupções. Mas porque, bom, é que é um tipo de aparelho, esse tipo de aparelho para preservar a memória, quando ninguém está falando, ele para. Bom, mas é só isso, não é isso? Veja, a discussão não é nem mais tanto o conteúdo daquela conversa, porque o conteúdo está lá e dá para você saber. A questão é, isso foi dito nesse tempo, nessa sequência, tem conversa no meio, né? Se é um vídeo, está adulterado, não está adulterado. Fotografias. Outro dia eu estava trabalhando num processo que tinha umas fotografias que instruíam o laudo, só que o laudo era eletrônico, os metadados da fotografia mostravam que aquela fotografia foi elaborada, era mostrando armas que teriam sido apreendidas quando foi feita a busca e apreensão. Aquelas fotografias eram uma data posterior à data que a pessoa já estava presa. Pode até ser, vamos lá, que seja um erro de quem fez o laudo. Pode até ser que depois, porque eu reproduzo, porque eu crio um documento novo, o metadado fica com a data de quando eu criei o novo documento, etc. Mas então, hoje, né, as grandes questões envolvendo esses documentos não serão mais questões propriamente do conteúdo, mas questões de autenticidade. E daí, né, o que eu procurava falar no meu texto, o texto da Marcela fala alguma coisa embaixo, é que se era um documento em papel, né, se eu junto lá um cheque e que eu falo que alguém mudou o 1000 para o 10, né, o código, quando trata do incidente de falsidade documental, né, ele estabelece no 154, se não me engano, deixa eu ver aqui. Não, 154 é da insanidade. 145. Arguída por escrita a falsidade do documento constante nos autos, o juiz observará o seguinte: mandará autuar em apartado a impugnação, prazo, etc. E eu digo, se eu arguo a falsidade de um documento, né, é ônus de quem argui a falsidade daquele documento demonstrar que o documento foi adulterado. Claro, se eu estiver pensando no documento do código, no papel, alguma coisa, né, não basta eu dizer esse documento foi adulterado. Eu tenho que demonstrar que ele foi adulterado. Será que essa mesma lógica vale em relação à prova digital? Porque é claro que um documento, um bilhete, né, um recibo, um cheque, porque ele é feito em linguagem natural, porque o conteúdo fica registrado num meio físico, não que ele não seja passível de adulteração, claro que é passível, mas em tese eu tenho uma compreensão melhor, eu poderia falar, não, eu lembro desse cheque, tá aqui inclusive no meu canhoto, juiz, veja bem, eu anotei 1000, não anotei 10.000, né? Por que eu paguei 1000? Por tal coisa, eu comprei tal coisa, tá vendo? 10.000 é um preço incompatível. A gente tem condição de situar o conteúdo desse documento. Deixa eu te dar a palavra, Laura, só para completar.
O documento eletrônico, não. Né? Se alguém mandar uma fotografia minha fazendo alguma coisa, eu falo, não, olha, eu estava esse dia nesse lugar. Mas olha, esse negócio que colocaram aí na minha mão, eu não estava segurando isso, eu estava segurando um guarda-chuva. Alguém adulterou essa foto e colocou um fuzil, uma espingarda na minha mão. Eu nunca segurei uma espingarda. Até a foto eu vejo. Mas eu não sei aquele conjunto de zeros e que é o registro daquela foto. Ou seja, continua sendo o ônus de quem alega a falta de integridade de um documento eletrônico provar isso, ou quem junta um documento eletrônico aos autos deve ter a responsabilidade de demonstrar a integridade, a autenticidade. Só, Laura, antes da palavra, veja que o Código de Processo Penal projetado, ele tem essa preocupação. Ele diz no 313, sobre a cadeia de custódia da prova digital, além do auto circunstanciado, vou colocar aqui para vocês. Então, quanto ao conteúdo, além do auto circunstanciado, será elaborado o registro da custódia do que foi apreendido na diligência, que é quando é apreensão, indicando os custodiantes, as transferências, bem como as demais operações realizadas a cada momento. 314. Os meios de obtenção de prova digital serão implementados por perito oficial ou assistente técnico da área de informática, que deverão proceder conforme as boas práticas aplicáveis ao procedimento a serem desenvolvidos, cuidando, é que não coube aqui, mas até é importante, que esse é o ponto mais relevante. Vamos lá. Então, lá. Cuidando para que se preserve a integridade, a completude, a autenticidade, a auditabilidade e a reprodutibilidade dos métodos em análise. Portanto, veja que quando a prova é produzida, quando eu coleto um documento digital, o perito que faz aquela coleta já tem que usar boas práticas para, né, garantir a integridade, completude, autenticidade, auditabilidade e reprodutibilidade dos métodos de análise. Por quê? Porque se eu não tiver isso, não dá para eu dar qualquer peso para esse documento. Né? E o projeto de código complementa no caput do artigo 300. Estou trazendo esses dados porque não estão lá no meu texto. A admissibilidade da prova nato digital ou digitalizada na investigação e no processo exigirá a disponibilidade dos metadados e a descrição dos procedimentos de custódia e tratamento suficientes para verificação de sua autenticidade e integridade. Então, o legislador projetado está dizendo, olha, esse documento, por suas características, eu só vou juntar os autos se eu tiver condição de comprovar a sua autenticidade e integridade. Pois não, Laura? Eu fiquei pensando quanto ao que você falou sobre o ônus da comprovação da autenticidade do documento. E eu fiquei lembrando daquilo que a gente falou da perda de uma chance. Então, por exemplo, isso a gente falou acho que na aula passada. Sim, quando a gente falou quando tratou do exame de corpo de delito, e se a perícia não é realizada. Porque imagina que assim, é apreendido o celular do réu quando ele foi preso. E poderia ter sido buscado uma prova de inocência dessa pessoa por qualquer mensagem trocada no horário do crime, poderia ter sido buscado a localização do réu no horário, poderia ter sido feito um monte de coisa que não foi feito. E depois de 5 anos, esses dados, esses metadados são perdidos. A operadora não guarda mais isso. E se a defesa junta, por exemplo, uma troca de mensagens no horário do crime ou alguma prova, uma fotografia que estava armazenada nesse celular, mas que não tem mais chance de provar por negligência da acusação, não deveria ser presumida, então, a autenticidade, já que... porque se o MP estiver falando, então, não, vocês não estão comprovando a autenticidade desse documento, mas se eles que estão questionando isso, eles que deveriam provar, mas eles não conseguem provar por uma negligência deles, não deveria... Nossa, tá muito confuso. Desculpa. Não, eu entendi não deveria tá ser eles dizer. que... Eu acho só que não é um problema de autenticidade, seria talvez da própria existência do documento. Né?
no seguinte sentido, eu tive um caso que aconteceu isso, até agora a gente briga para produzir essa prova. O telefone celular da pessoa foi apreendido, era uma troca de mensagens, né? E de um lado a acusação fala, não, tá vendo, olha, ele vazou informação para o advogado, ele estava dando dados sigilosos de uma investigação que estava em andamento, etc. e tal. E ele falou, olha, eu não nego que eu fiz isso. Isso era no começo da operação, é um procurador da República. Isso era no começo da Operação Lava Jato, cada um fazia o seu método para tentar se aproximar do advogado e se envolvia uma confiança recíproca. Hoje a gente está vendo coisa muito pior aí no Intercept lá, da Vaza Jato. E ele falou, tem esse conteúdo. Mas o que acontece? Se você for olhar a mensagem que está antes e a mensagem que está depois, você vai entender o conteúdo de por que eu estou trocando essa mensagem. O que eu quis dizer para o advogado é, olha, o negócio é o seguinte, a investigação está andando. Se o seu cliente quiser ser colaborador, é melhor ele se mexer e tomar uma decisão logo, porque senão, de colaborador, ele vai passar delatado. E aí ele manda um documento que a gente discute que não é muito relevante, a acusação discute que é relevante, a gente discute que não é documento porque não estava assinado, não tinha timbre, não tinha nada, então não é documento formal tal. O celular está apreendido há mais de 4 anos, a gente não consegue acesso ao celular, e a gente está falando, eu quero as mensagens de antes e depois para provar o contexto. Acho que é mais ou menos nessa linha que você está perguntando, é isso? E não dão acesso para a gente à mensagem, não dão acesso ao aparelho, a gente não consegue ter uma perícia oficial. E cada hora enrolam e diz isso, diz aquilo, já subimos, já fomos até Supremo, e não sei o quê, e o MP fala que não dá, que não precisa, que tem que guardar um rolo. O que você está falando? Mas aí, Laura, eu acho que não era nem tanto uma presunção de autenticidade. Eu acho que, assim, se nós formos pensar no processo de valoração da prova como um todo, a inferência probatória, a força probande de um elemento, e que normalmente nós estamos sempre trabalhando com provas indiretas, né? Veja, mesmo nesse caso, ele enviou tal documento. Ok, isso prova que ele enviou o documento. Isso não prova nem que ele era um traidor, que era um agente duplo, nem que ele era um cara que estava lá buscando obter uma colaboração importante e ganhar a confiança do advogado para estimular o cliente dele a fazer a colaboração premiada. Só que aí, como que eu vou valorar essa prova? Eu vou ter que fazer uma inferência. O que esse elemento prova quanto a esse fato? Ele era um vendido, um corrupto que estava fazendo isso em troca de dinheiro? Ou ele era alguém que estava buscando, pelo erro e acerto do começo da operação, que ninguém sabia muito como fazer colaboração, uma aproximação com o advogado para fazer uma colaboração importante? Então, eu não acho nem que seria o caso de presumir a autenticidade, mas eu acho que essa perda de uma chance, ela entra nesse momento, né? Um método da chamada probabilidade indutiva, com que eu trabalho para verificar qual o grau de probabilidade de um enunciado fático ser verdadeiro ou não, ele envolve não só essa regra de inferência que permite passar do fato provado para o fato que eu quero saber, mas a força dessa regra de inferência depende da resistência dela a hipóteses alternativas que explicariam aquele fato, né? Então, vamos lá. O exemplo que eu já dei, alguém roubou um relógio na Praça da Sé e 5 minutos depois uma outra pessoa é vista com aquele relógio quando a gente estudou indícios, né? Isso é o quê? Isso é um indício que ele furtou? Sozinho eu não diria com toda a segurança que ele furtou. Pode ser até que ele tenha cometido outro crime. Ele pode ser o receptador, ele pode ter achado o relógio caído na rua. Aí eu vou ter outros elementos. Bom, mas a pessoa declarou as características de quem a furtou. Era alto. E quem que foi preso? Um alto, forte. Quem foi preso com o relógio no bolso? É um baixinho magrelo. Então eu vou falar, bom, então provavelmente aqui aquela regra de que quem é encontrado com a coisa furtada presume-se o seu autor, cai por terra. Bom, mas e esse baixinho e magrelo? Pegou o relógio por quê? Porque ele achou na rua, tá vindo levar a polícia, ele pegou o relógio e falou, opa, achei aqui caído, vou ficar com ele para mim, é um crime de apropriação indébita de coisa achada. Então, neste seu exemplo, né, eu acho que a perda de uma chance entraria nesse
enfraquecimento da inferência. Porque eu digo, olha, essa pessoa levantou uma hipótese razoável. Aí eu vou ouvir o advogado fala, não, olha, desde tal data nós estávamos entabulando uma colaboração. Né? Aí você fala, bom, mas o que você fez? Olha, ele pediu que eu apresentasse tais documentos para ele do meu cliente. Então eu vou dizer, bom, aquela hipótese, então, em que ele queria provar através do celular, ela não é uma mera elucubração, ela não é uma história da carochinha. Bom, mas ele não conseguiu provar. Por quê? Bom, porque não deram oportunidade. Mas se não deram oportunidade, essa é uma história viável, eu diria, talvez isso, para mim, isso seria suficiente para dizer o estándar probatório, além da dúvida razoável, seja lá o que é isso, não está atingido pelo simples fato dele ter enviado essa mensagem. Por quê? Porque havia uma hipótese alternativa, explicativa da existência daquele mesmo envio da mensagem que poderia levar a uma conclusão diversa. Ah, mas essa hipótese não encontrou nenhum outro elemento que a corrobore. Não encontrou por quê? Porque não se fez uma prova que poderia ter sido feita. Então, acho que a gente pensa no resultado igual, né? Eu só não diria que essa seria exatamente a situação de uma perda de uma chance, porque enfraquece aquela regra. Agora, tem outras situações em que isso pode acontecer. Mas esse é um problema que eu diria que é muito mais da inferência probatória do que do documento em si ou do documento digital. O que me parece importante é que no documento digital, né, pelo que está aqui no artigo 300, veja que ele não está falando da valoração da prova digital. A prova digital só terá um peso importante para a demonstração dos fatos, né, quando forem disponibilizados os metadados. O artigo está dizendo a admissibilidade da prova nato digital ou digitalizada depende da disponibilização dos metadados, da descrição da cadeia de custódia e de serem, se possível, a verificação da sua autenticidade ou integridade. Então, né, vamos dizer, se amanhã depois o Ministério Público chegar lá e falar, eu recebi esse arquivo aqui. Bom, mas tem código hash? Não, não tem. Quem te mandou? Ah, eu recebi por um e-mail numa denúncia anônima que alguém mandou. Bom, mas o que me garante? Tem metadados? Não, não tem. Olha, eu imprimi essa foto aqui que chegou no e-mail e estou juntando aos autos aqui. Eu falo, bom, mas nunca peguei um fuzil na vida, não sei atirar de fuzil, não tenho fuzil. Vocês fizeram busca e apreensão na minha casa, não acharam arma nenhuma. Aí eu estou discutindo valoração. O que o código está dizendo? Se você juntar uma prova digital sem metadados, sem cadeia de custódia, ela é inadmissível, ela não entra. Ou se ela entrar, ela vai ter que ser desentranhada do processo. Veja que é um regime muito mais intenso para a acusação, porque normalmente nós vamos estar pensando na acusação, mas isso vai valer para a defesa também, né? Vamos imaginar que seja uma prova exculpante, né? Porque se eu trabalhasse com isso na valoração, eu poderia dizer, para a defesa ainda serve, porque ainda que eu não tenha alguma dúvida de autenticidade, basta que ela gere uma dúvida razoável. Mas aqui não. Vamos imaginar que eu digo o seguinte, eu vou provar minha legítima defesa e eu junte um arquivo de vídeo dizendo, olha, tá vendo a briga aqui? Eu fui agredido antes. Vai valer a regra. Se não tiver metadado, se não tiver cadeia de custódia, se não tiver nada disso, por exemplo, antes da palavra, hoje, as empresas, quando fazem investigações internas, surge a notícia que um funcionário da empresa pode estar envolvido em corrupção e não sei o quê. O jeito certo dela fazer investigação interna, quando ela contrata um bom escritório que sabe fazer investigação interna, primeira coisa, você contrata uma empresa especializada, vai no servidor, faz uma cópia integral, pega lá o computador da pessoa, faz uma cópia integral com o código hash, documenta toda a cadeia de custódia daquela prova na investigação. Por quê? Porque você sabe que se eu tiver que usar aquilo depois, eu tenho que ter esses elementos. Né? Então, eu acho que esse artigo, do jeito que está, vai gerar esse problema para a defesa. Porque o juiz vai dizer, olha, não dá para admitir essa prova. Não é que eu vou admitir com ela com peso menor. Tá bom? Pois não, Laura.
Não, é que eu acho que é justamente essa a minha dúvida. Porque, e quando a defesa quer apresentar isso, mas os metadados não estão disponíveis por culpa da acusação, ainda assim vale esse artigo? Então, Acho que não. é aí que eu estava Então, aí a questão é diferente. Se esses metadados se perderam, né? Vamos imaginar nesse meu caso, que eu consiga recuperar um arquivo desse, eu tenho esse áudio, mas não consegui juntar o áudio original que estava no celular dele, porque porque não foi me dado fazer a perícia no documento digital. Esse é um caso bem interessante. Porque, em tese, por esse artigo, essa prova não seria admissível, porque eu não tenho os metadados, mas vamos lá. Talvez aqui é igual pergunta indutiva, né? A malvadeza prática é que você faz para o juiz indeferir para você já colocar aquilo na cabeça da testemunha. Aqui você junta isso, depois o juiz vai indeferir, você fala, mas vamos lá, eu poderia fazer outras inferências. Pô, a defesa está indo tão atrás dessa prova, está reclamando tanto disso, né? Será que ela está só fazendo um blefe? Será que ela tem todo esse interesse só para... Né? Aí eu vou dizer, bom, mas se eu estou blefando, então é fácil, o Ministério Público tem todos esses dados, por que ele não verificou e não trouxe uma prova aqui com os metadados, mostrando, ó, não tem essa mensagem antes, não tem essa mensagem depois, né? É algo a se pensar, mas vamos dizer assim, em tese, por essa redação, não sei a posição da Clarissa, acho que isso não seria admissível com essa redação. Né? Difícil? Obrigada. Não, nada. Deixa eu ver. É complicado mesmo. Uhum. Veja, inclusive, lá, né, só alguns aspectos do meu artigo lá, né, eu cito várias estándares técnicos de institutos, né, de como que faz, mas veja que as etapas da produção da prova digital, isso vai tocar no tema da prova que vem, do tema da nossa próxima aula, né? Segundo essa terminologia, ou esse método que é bastante utilizado do National Institute for Standards and Technology, eles falam em 4 fases: coleta de dados, exame, análise, que seria a perícia propriamente dita, e o relatório, que é o laudo, que é o nosso laudo. Vejam que aqui há uma diferença que afeta, inclusive, talvez por isso eu tenha uma dúvida até se eu concordaria com a conclusão final da Marcela, que as próprias empresas ou os próprios provedores é que deveriam fazer essa seleção para preservar a privacidade. Eu entendo a preocupação dela, né? Porque, vejam, vamos de novo fazer uma analogia com a busca e apreensão de um documento não digital. Vamos imaginar antigamente, lá há 20 anos, que as empresas, as pessoas tinham lá aquele móvelzão verde de ferro lá, com um monte de pasta suspensa, e elas iam lá e guardavam todos os seus arquivos em papel nas pastas, né? Quando eu comecei a advogar, você tinha as pastas dos clientes, era assim, né? Você tinha lá aquele arquivo deslizante, guardava todas as cópias em papel do processo que você ia fazer no fórum e tal. O juiz determina busca e apreensão. A professora Cleonice sempre distingue, são 2 coisas diferentes, buscar e apreender. Eu posso ter busca sem apreensão, posso ter apreensão sem busca, né? Mas, nesse sentido, a busca e apreensão física preserva mais a privacidade. Né? Porque se eu vou lá na casa da pessoa e falo, bom, deixa eu ver aqui, se eu estou investigando um crime financeiro, eu quero ver extratos bancários, abertura de conta no exterior, passagens aéreas para a Suíça, etc. E começo a procurar tudo lá nos documentos da pessoa, e eu achar lá fotos de nude que a esposa do cara mandou pro cara, eu vou olhar e vou falar, opa, isso aqui não interessa. Pesquisei, achei, mas não é coisa para ser apreendida. Eu preservo mais a privacidade. Então, isso aqui é uma carta que o cara está escrevendo para a amante dele. Não vou apreender. Agora, no dado digital, a coleta é integral. Porque não tem como eu separar antes de coletar. Então, se eu digo, não tem como fazer diferente, até para
garantir autenticidade, rastreabilidade, eu tenho que coletar o quê? Tudo que está no hard disk daquela pessoa. Ou todos os e-mails, que seja, como a Marcela diz, delimitado num período X, etc. Né? Talvez eu pudesse até pensar em alguma delimitação quanto ao alvo, mas é difícil, porque se eu não tiver tudo, eu não posso dizer está faltando e-mail aí. Eu vou dizer, mas e o e-mail que eu mandei depois? KKKKK, era brincadeira, né? Lógico que nós não vamos fazer isso. Cadê esse e-mail? Então, eu tenho que coletar tudo. E é por isso que lá eu tenho a fase de exame. O exame não é o exame pericial, é o exame que eu vou separar o que interessa ou o que não interessa. É como se fosse uma... o tema é mais da nossa próxima aula, mas para a gente entender, a coleta é como se fosse a busca. Só que uma busca em que depois eu vou apreender tudo. Depois eu passo para o exame. O que é o exame? Que o perito vai fazer. Isso aqui não interessa para a investigação. Pô, achei as músicas que o cara escuta, foto de nudes dele, um monte de brincadeira de time de futebol que ele manda para os amigos dele. Não, e aqui, bom, aqui eu tenho extratos bancários, eu tenho TEDs, eu tenho comprovante de transferências bancárias, contratos do exterior. Esse é o exame. Aí eu separo do todo o que interessa. E aí eu passo a fazer a análise, que seria a nossa perícia propriamente dito. Vou cruzar os documentos, vou ver se tal, e por último eu faço um laudo. Então, essa prova, ela tem um potencial de invasão de privacidade muito maior. E é por isso daí que eu concordo integralmente com a Marcela. A Karina Quito tem um artigo nesse sentido também muito bom, num livro sobre direito, tecnologia. Tem um artigo do Internet Lab que a Marcela cita, que diz o seguinte: há uma certa incongruência em eu ter um regime mais rigoroso para interceptação de e-mail, interceptação telemática, quando o processo comunicante está se realizando, e um regime quase sem rigor nenhum, se eu utilizar, por analogia, busca e apreensão, para eu poder pegar e examinar todos os dados de todos os equipamentos digitais. Acho que eu não vou errar se eu falar o seguinte, eu, pelo menos, posso falar em relação a mim. Se alguém perguntar, Gustavo, você prefere ser interceptado por 15 dias, por um mês, ou que alguém apreenda o seu celular e examine tudo que tem dentro dele? O que você prefere, Alexandre? Prefiro os 15 dias, né? Ser interceptado, é claro. E o que significa aqui? Pô, tem um monte de crime que eu cometi? Não tem um monte de crime, mas sei lá, tem a foto do meu aniversário que eu tava bêbado, tem piadinha que pode, às vezes, até ser de mau gosto que eu fiz com alguém, tem coisas íntimas. Não é nenhum crime, mas você fala, o potencial de invasão é muito maior. O grau de ataque à privacidade é muito maior. Né? Mas, então, isso é o tema das nossas próximas aulas. Mas no que isso toca com o nosso tema de hoje da prova digital? É que muito dificilmente eu não vou conseguir ter essas características, integridade. Veja, uma das características é completude. Autenticidade, auditabilidade e reprodutibilidade. Então, parece que, pelo menos hoje, pela tecnologia disponível, não tem como garantir a integridade, a auditabilidade sem completude. E para ter completude, o ataque à privacidade é maior. Eduardo, quer ver? Deixa eu pegar aqui e já te passo, tá? Deixa eu ver se eu trouxe esse livro. Deixa eu ver, só um segundinho. Ficou em casa o livro, mas eu passo depois, eu coloco lá no item lá do Moodle como sugestão de leitura, eu coloco os dados
os dados dele, tá bom? É um arquivo que ela chama atenção também justamente para essa disparidade, né? Aí, obrigado. É esse mesmo. Ah, não, mas não é esse. Esse é um deles só sobre o acesso, mas tem um outro texto dela, eu coloco aqui depois. É um livro coordenado pelo Paulo Lucon, pelo Eric, e não lembro, acho que por mais alguém, em que tem uma série de artigos, é direito, tecnologia e alguma coisa. Nesse livro tem um artigo da Karina Quito que ela trata disso. É um livro publicado pela RT, de capa azul, assim. Direito, processo e tecnologia, né? Esse, Direito, Processo e Tecnologia, e nesse livro tem um artigo dela que trata disso. Depois eu coloco os dados direitinho lá para vocês. Então, para que nós tenhamos, vamos pensar agora só na ponta final, que é o nosso problema, o documento eletrônico com essas características, e vejam que o próprio projeto de código diz que eu tenho que garantir a integridade, lá nas etapas prévias de obtenção, eu tenho que ter normalmente a integridade desses documentos, o que dificulta muito isso, né? Não dá para antes, na busca e apreensão física, né? O professor Pitombo sempre dizia, chamava, a busca é o varejamento, é a procura. E a apreensão é daquilo que eu encontrei dentro do que era o objeto da minha procura. Então, na busca e apreensão física, primeiro eu procuro e só apreendo o que eu queria encontrar. Na digital, parece que a lógica é inversa. Primeiro eu tenho que apreender tudo, coletar tudo, para depois examinar e separar daquele todo o que me interessa e o que não interessa. E daí fazer análise só no que interessa. No mínimo, a minha posição pessoal, o que eu deveria fazer aqui, ainda que com a anuência das partes, salvo nas hipóteses em que eu não tenha um investigado muito claro, mas se eu já fiz a apreensão, era antecipar o processo de destruição do que não interessa. Porque na interceptação telefônica ele só acontece lá no final. Aqui talvez eu tenha que antecipar. Não vai resolver todos os casos, né? Mas em alguns casos isso poderia ser resolvido. É interessante que tem um texto do Hasmer em que ele propõe que nessa nova tipo de criminalidade, que poderia ser necessário, não de informática, mas criminalidade moderna, crime organizado, mas que envolve esse tipo de investigação, que poderia ser necessária a constituição do que ele chama de uma protodefesa. Uma defesa realizada na fase de investigação, seja por uma agência, por um órgão estatal, como no nosso caso poderia ser a Defensoria Pública, etc., que eu não sei ainda quem eu estou defendendo, né? Mas que eu já há etapas prévias que mesmo sem eu ter um investigado específico, como isso pode atingir direitos de muitas pessoas, eu poderia ter uma defesa para evitar esses danos desnecessários. Aqui talvez seria algo que se poderia pensar numa protodefesa. Porque se eu estou investigando quem quer que seja por crimes econômicos, né, destruir foto de sexo, não tem problema nenhum, me parece muito pouco difícil. Ah, eu estou investigando alguém por crime de pedofilia. E aí tem foto de alguém lá que... Bom, será que é a esposa do cara? Será que é uma namorada? Bom, mas ela parece que fisicamente, que pode ser menor de... Bom, isso aí eu vou preservar, claro, para esse tipo de investigação, mesmo uma protodefesa vai falar, isso aqui não dá para eu destruir agora, tem que guardar para ver lá na frente. Mas em determinados casos isso é... Ou numa outra investigação, eu estou lá quebrando o pau com meu pai no telefone, nós estamos brigando, eu estou e-mail meu xingando meu irmão me xingando, não sei o quê, que eu sou ganancioso, etc. O que isso interessa para uma investigação de certos tipos de crime? Mas pode causar um dano grande à privacidade. E a gente sabe como é que são os vazamentos para a imprensa. A imprensa tem sigilo da fonte, aí isso vaza e depois que é publicado ninguém controla mais. Tá bom?
Alguma pergunta, Clarice? Alguma questão para complementar? Não, eu achei excelente a inserção desse texto da Marcela. Esse texto, apesar dele, acho que a gente vai voltar nele quando falar mais da busca e apreensão, né? Ali tem muitas coisas que incomodam, né? Quando ela fala da interceptação, da evolução mesmo constitucional, como que a gente pensou a interceptação dos dados, na né? época da Constituição, e como que a gente pensa hoje, né? Como que se resolve isso, porque a gente não tem uma proteção. E isso é uma coisa, assim, você falou ainda da preocupação dela, final, das conclusões, acho que é menos uma preocupação, mas um desespero de todos nós, sim, né? É um pouco aquela questão, quando eu falei compromete, né? Não é uma crítica, quer dizer, é quase aquilo, né? Vamos buscar o menos pior, se me permitem a expressão, né? O bom não tem. Agora, o que incomoda e o desespero, como você bem colocou, é a omissão do legislador. O cara fica fazendo lei para dar o nome da ponte do fulano de tal, fazer a lei para declarar que o dia tal é o dia do boi bumbá, com todo respeito ao boi bumbá. E, para mudar uma lei, para fazer uma lei de documento eletrônico, o projeto de Código de Processo Penal. Bom, está desde 2009 tramitando esse projeto. Eu discuti um código, então faz um projeto de lei, atualiza o código, faz uma lei de provas digitais que valha tanto para processo penal quanto para processo civil, recorta isso, antecipa isso, né? Porque, é claro, a analogia, depois a gente vai voltar nisso, mas a analogia, ela serve num primeiro momento de vazio legislativo diante de algo novidadeiro. Não está disciplinado porque não tinha dado tempo para o legislador pensar nisso. Então, eu vou buscar analogia com algo parecido. A gente viu lá no texto a preocupação que toda restrição de direito fundamental tenha legalidade, etc. Hoje, não dá para dizer que prova digital é algo novo. O legislador já teve mais do que tempo para pensar. E o que é pior? É um tema que a cada 5, 10 anos, certamente, ainda que eu tenha lei, eu vou ter que rever. Porque a tecnologia vai mudando tanto, vão surgindo novas tecnologias, novos métodos, que eu tenho que revê-los. E o nosso legislador não fez nada. Né? Nossa lei de interceptação telefônica e telemática é de 96. 96, não de 2016. Então, é preciso... Bem complicado. E é uma coisa bem interessante, porque eu acho que você vê anteontem, né, que caiu o WhatsApp, Instagram, acho que muita gente sentiu um alívio. É algo que as pessoas buscam, mas ao mesmo tempo elas não querem mais. Se amanhã desaparecer, né, tirando as questões econômicas e tudo mais, vai ter um alívio que não tem, ao mesmo tempo que eu vou sentir falta, não tenho todo aquele registro. Antes as pessoas se continham mais, hoje se briga por WhatsApp, né? A pessoa surta no WhatsApp e depois ela lê aquilo, não quer ler aquilo, não quer que alguém veja aquilo, não quer ter aquilo. E a gente tem registros até de questões que a gente pensa, que a gente sente que talvez nós não externaríamos, né? Porque é aquela coisa, não tem ninguém do outro lado. Você não está vendo. Outro dia eu estava falando disso, fazendo um parênteses, a gente viu lá a briga do desembargador com a Simone Schreiber lá, agora foi instaurado um processo administrativo contra aquele desembargador, ou era do trabalho, que falou lá para, não sei se tem uma dúvida se ele falou para advogado ou para outra desembargadora, faz essa cara de filha daquilo e tal. Acho que as pessoas também no vídeo, como você está falando, elas se sentem mais à vontade, parece que elas não estão face a face e faz isso. Assim, eu senti esse alívio, Clarissa, quando disseram que tinham perdido a plataforma do Lattes. Eu falei, meu Deus do céu, já pensou se o Lattes acabar? Que alegria! Não ter que ficar cada coisa lançando no Lattes. Nossa, eu estava assim radiante. Aí veio uma mensagem, nós temos na USP a cópia. Eu falei, desesperado. Eu falei, dançou, esse negócio vai voltar a existir. Mas realmente ali foi um alívio. Mas isso que você falou, eu faço muito. Aquelas mensagens, quando você vê um negócio, você já responde xingando. Eu penso assim, pelo menos até amanhã. Salva a mensagem. Se amanhã você achar que é isso mesmo que era para você mandar, você manda, mas dá uma refletida. E a cada 10 a gente manda 1, 2. Mas é isso que você falou, né? Se nós não nos contivermos,
A vida inteira fica registrada, tá tudo lá. Crime contra a honra tá aí, né? E desde o e-mail eu já sinto um pouco isso, mas eu acho que talvez por sermos advogados, a gente segura mais. Mas a gente vê as pessoas, às vezes, as pessoas mais fechadas, como elas se abrem. Tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo, né? E esse negócio do WhatsApp, você pode mudar de telefone, você pode fazer o que você quiser. Se a Polícia Federal quiser entrar lá no seu WhatsApp, ela vai saber tudo que você conversou a vida inteira. É uma coisa que eu penso até, não é óbvio que o direito ao esquecimento diz respeito à pessoa, aos atos da pessoa, mas é uma coisa que não é natural. Para acostumar com essa lógica é muito difícil, né? Uma outra coisa também que a gente não comentou da prova documental, que daria uma outra aula, é a prova, o registro do testemunho por documento, né? Que é aquilo que faz a ponte entre a prova testemunhal e a documental, né? Aquele seu texto que eu adoro, que a gente usa na pós às vezes. Essa questão da prova Do documental. documento e da documentação das fontes orais, né? Exatamente. Outro dia até eu li alguém falou assim, que isso é coisa de civilista, diferenciar a prova documental e a prova documentada. Mas eu acho que para o transporte da prova entre um processo e outro, para essa questão da documentação do testemunho, é muito importante diferenciar, né? Não, e gente, fazendo um parênteses até um pouco naquilo que a gente falou, até para a prova emprestada, né? Porque, por exemplo, naquelas ações em que eu não admito só o testemunho, não é porque eu peguei a documentação de um testemunho e levei para outro processo que aquilo virou um documento, aquilo continua sendo um testemunho, né? Simplesmente aquela é a forma de registro do conteúdo do que a testemunha falou, do depoimento daquela testemunha. Esse é um tema também importante para fazer essa diferenciação. Eu vi aqui o Kleber coloca alguma coisa. Vou dizer assim, o Kleber, assim, essa afirmação deles que tem a criptografia de ponta a ponta, tal, ela é uma proteção. O WhatsApp se recusa a fornecer os dados, diz que nem pode fornecer porque ele não teria como. Por isso, e aí vamos de novo, em termos de tecnologia da investigação, né, a única forma de você quebrar a criptografia de ponta a ponta é você interferir numa das pontas. Né? Então, nós não temos, por exemplo, o tema, vamos voltar nele na aula que vem, mas Itália tem, Alemanha tem, eles já têm um dispositivo que prevê, né, a busca e apreensão forçada, né, por meio de captador informático, os malwares, os vírus que você manda. Quer dizer, um juiz, se eu quiser interceptar uma conversa de WhatsApp de alguém, lá, certas situações, certos crimes, um rol, etc., o juiz, como o Pegasus, o juiz pode autorizar que eu mande um e-mail, que a polícia mande um e-mail com vírus, alguma coisa, ou alguma técnica para entrar no aparelho celular daquela pessoa e daí você ter acesso ao conteúdo daquelas mensagens, né? Mas concordo que tem efeito, a gente acha, pois não, Clarissa? Não, desculpe a minha ignorância, mas não aqui no Brasil, né? Não, então, no Brasil não temos ainda. Porque havia no pacote, né? Anticrime, a previsão, o Tiago, acho que é o Tiago Vieira, escreveu um texto sobre isso. Nós temos nos crimes lá a possibilidade da infiltração do agente digital, mas aí ele se infiltra. Né? Ele vai entrar, participar de pedofilia, tal, então ele finge que está interessado em comprar filme. Participa dos diálogos, Participa dos diálogos. Mas esse não. Agora, imagino eu que por toda intervenção na privacidade, que se um juiz autorizar a fazer isso hoje no Brasil, sem lei, mas eu usei por analogia, busca e apreensão, ou não sei o quê, seria, no mínimo, altamente questionável a licitude dessa prova, né? Sem uma disciplina específica. Mas é algo que é importante para a investigação desse tipo de criminalidade, para que se tenha esses elementos. Tá bom, pessoal? Mais alguma coisa? Então vamos por aqui, semana que vem a gente volta, tá bom? Eu peço desculpas por ter gravado só metade da aula, mas já coloco essa aula lá.
e vou colocar lá na sugestão de leitura esses dados do texto da Karina que vocês me pediram, tá bom? Clarissa, Alexandre, Laura, a todos, boa semana, até semana que vem. Ótima Abraço. semana. Obrigada. Obrigado, professor.